Olá, linda e bela egrégora de Sagitário. Vamos ver o que o Cosmo reserva para esses próximos 7 dias. Peço a ajuda da grande fraternidade branca, a ajuda da grande loja branca. Peço a orientação do mestre El Moriá Khan. O que o Cosmo reserva para a egrégora de Sagitário nestes próximos 7 dias? Vamos ver o que tem para vocês. Como que vocês estão? Como que vocês estão, meus queridos e queridas? De Sagitário, sagitarianos. Sabendo que tudo é causa e consequência. Existe a história deste universo. O que foi, como ele foi criado, né? Que propósitos haviam aqui. E as transformações que houveram. O fato é que nós chegamos aqui neste universo como gado, como alimento de outros seres. E vencemos. Conquistamos este universo. Derrotamos os deuses deste universo. Até mesmo o criador deste universo, nós derrotamos ele. E estamos transformando tudo isso aqui. Porém, foram longas batalhas ao longo do cosmos e deixaram marcas. Deixaram karmas, dharmas, traumas, situações que precisam ser consertadas. Por quê? Você só vence o jogo quando você obedece às regras do jogo. Você não vence um jogo burlando as regras. Isso não é vitória. E a vitória tem que ser legítima. Então, nós ainda estamos neste processo de recuperação. Da recuperação pessoal, né? Da nossa recuperação. Mas é um processo que, não vai durar muito tempo, né? É óbvio que na perspectiva do cosmos não existe tempo, né? Então, assim, pode ser um processo longo ou um processo rápido. Aí depende do desenvolvimento de cada ser. E cada ser é peculiar, né? Porém, o fato é que estamos avançando, né? Que estamos tendo progresso nisso. Para nós que nascemos até a década de 80, encarnamos neste planeta, reencarnamos, né, neste planeta até a década de 80, nós estamos saindo dele. Nós estamos deixando este planeta. Então, assim, é aproveitar os últimos momentos que estamos aqui, né, para os que vieram, chegaram depois, né, que vão permanecer, os que vieram depois de nós, que vão permanecer, cara, construa, né, suas vidas, os seus legados aqui, da melhor forma possível, né, porque não há irresponsabilidade no cosmos, não há injustiça no cosmos, tudo é perfeito, né? Este mundo ele é perfeito da forma como ele é. Este aqui é um planeta escola, né, de aperfeiçoamentos e aprendizados, né? Então ele é perfeito do jeito que ele é. Ele não existe coisa errada aqui. Existem as lições que você precisa superar, né? E não que sejam erradas. Se são agradáveis ou desagradáveis, aí depende da perspectiva de cada um, do conhecimento que cada um tem, a forma como encara esses conhecimentos, né? A percepção da pessoa é que torna a circunstância agradável ou desagradável. Mas enfim, estamos conseguindo, né? E isso é o mais importante, esse é o objetivo, né? Conseguir, nós estamos conseguindo. El Moriá Khan. Quais as energias para esta linda e bela egrégora? Vamos ver o que o cosmo reserva para esses próximos 7 dias. E a energia geral que permeia todas as outras. Olha, Sagitário.
Notícia boa ou notícia ruim, como eu disse, depende da perspectiva como você encara, né? Esse naipe de espada, ele fala de processos mentais, né? E são processos mentais que estão chegando à conclusão. Ainda falta um pouco para concluir, mas você já está bem próximo, né, da conclusão de tudo isso. Então é claro que até gera um desgaste, né, mas também gera aquela euforia, aquela satisfação de ter conseguido, né, de ter chegado à conclusão da etapa. 9 de espadas representa os grandes mestres inspirados pelo conhecimento do oculto. É fé no transcendente, é proteção e defesa. Então isso aqui significa o seguinte, que você foi bem orientado para concluir essas etapas, né? Então assim, confie na sua intuição, porque você tem professores para isso, né? E são bons professores, ótimos professores, que te instruem, te orientam, né, nas ações que você precisa tomar. E também naquelas ações que você precisa deixar de lado. Nem toda ação é fazer, realizar. Há níveis de ação que é preciso não fazer, é preciso colocar o pé no freio, sair de cena e deixar acontecer. Entendeu? Então confie, tá? Confie que você está chegando ao final desse processo. E quais as outras energias? Campo terra. Uau, cara. Entre o ouro, né, está entre os naipes de terra, né? Então se fala de resultados, né? Resultados econômicos. Porém, né, vamos dizer aqui, o número 6, tá? 6 de ouros. O número 6 ele fala sobre a harmonia, a respeito da harmonia entre o material, o espiritual e o familiar, né? Você precisa harmonizar esses 3 campos, o familiar, o espiritual e o profissional, familiar e espiritual. Você precisa harmonizar esses 3 campos. Sabe, quando você colher o resultado, claro que você tem que pensar em você, né? Mas não pense apenas em você. Existem outras pessoas ao seu redor que interagem com você, né? Pessoas próximas, pessoas familiares, né? A sua atividade de crença, né? Então tudo isso precisa estar integrado, né? E aí as coisas fluem para você. Porque isso aqui é um início, né? O 2, ele fala de parceria, né? O 2, numa forma quando você fala das energias mais etéreas, né? Ele fala do dualismo, né? O eterno dualismo entre bem e mal, é aquela mudança de 160 graus, né? Os opostos que estão em 160 graus. Porém, no campo terra, que é o imediato, aqui, o que você vê diante dos seus olhos, o imediatismo, ele fala de parcerias, né? De sociedades, entendeu? E é uma sociedade próspera, né? Só que essa sociedade próspera, ela fala de escolhas, né? O 5 ele vai falar de conflito de egos, né? O 5 ele fala de escolhas, é o meio do caminho. Você pode avançar ou pode retroceder ou pode ficar onde está, né? Porém, a circunstância a ser trabalhada aqui é o conflito de egos, né? As opiniões inquebrantáveis, né? Aquela pessoa que acha que tem que ser o que ela quer, tem que ser do jeito dela, né? Ah, eu aprendi a fazer assim, vou fazer assim. Não, nem sempre. Nem sempre. Tá? Duas cabeças pensam melhor que uma. Então é preciso harmonizar essas opiniões, né? Entrar em consenso. E aí você consegue fluir. Rei de espadas, né? O rei, ele tem o domínio, né? Tudo aqui eu acho que está falando sobre o campo material, viu? Inclusive tem aqui a imperatriz, né? A imperatriz ela aborda 2 aspectos. Um é a gravidez, tá? Ela está grávida,
né? Então, assim, pode estar falando de filhos? Sim, pode estar falando de gravidez. Porém, a maior parte aqui é tudo campo terra. Então, eu creio que a questão aqui é novos projetos, porque está falando de parcerias, o número 2, né? E de conflitos de egos, que você harmonizar as intenções, né? Harmonizar os projetos, né? A projeção do negócio, da parceria, você precisa harmonizar isso, né? Entrar em consenso. Essa gravidez da Imperatriz, né? Como assim, ela tanto pode falar de gravidez mesmo, e isso está ocorrendo na sua energia, mas também está falando de novos inícios, né? De projetos que estão sendo esboçados, né? E sim, tem tudo para dar certo. Só que essas duas letras aqui, ó, B e J, elas estão ligadas aos 5 de paus. Por quê? Lembra que o 5 de paus, ele fala de conflitos de egos, né? A letra B e J é Boaz e Jaquim, né? A tradução delas, Boaz e Jaquim. O significado de Boaz e Jaquim são palavras que estão na Bíblia, tá? Boaz é o avô, se eu não me engano, é o avô do rei Davi, e Jaquim foi um dos reis de Israel, né? Um dos reis hebreus, né? A tradução, ela tem dois significados. A tradução literal é Deus fez a força. Agora, a interpretação disso, e aí que é muito importante a perspectiva da pessoa, né? Como que a pessoa interpreta, né, as informações que ela recebe do mundo externo a ela. E essas informações são filtradas pela experiência da pessoa, né? A forma como qualquer pessoa vê o mundo é a partir das suas experiências pessoais. Você nunca vê o mundo literal, né? Você nunca vê o mundo puro e simples como ele realmente é. Você sempre vai encarar o mundo, enxergar o mundo, interpretar o mundo a partir das suas experiências pessoais. E aí entra a questão do agradável e desagradável. Então, Deus fez a força. Numa boa perspectiva, né, uma perspectiva positiva, ela vai dizer: Deus fez a energia força, Deus fez a potência força. E eu sou semelhante a Deus, então eu posso usar essa energia força, eu posso manipular essa energia força, né? Porque o parceiro da imperatriz é o imperador. O imperador, ele age através da força, da imposição, né? Ou através do seu dinheiro, né, comprando poder, ou através do seu exército, impondo poder pela força, entendeu? A imperatriz, ela tem isso também, mas ela tem isso de uma forma suave, que é o sagrado feminino, né? Que é uma força de compreensão, de acolhimento, compreensão e geração, né? Cocriação. Quem cocria é a imperatriz. Quem materializa é o imperador. Então, Deus fez a força. Se eu sou semelhante a Deus, né? Eu sou feito da mesma energia que Deus, né? Esse Deus folclórico, né? Também existe a verdade a respeito dos deuses, a realidade deles. Se Deus fez a força, eu sou filho de Deus, então eu posso usar essa força, eu posso manipular essa energia força, né? Agora, numa perspectiva negativa, uma perspectiva sombria, depressiva, né, de baixa estima, a pessoa vai interpretar da seguinte forma: Deus fez a força, Deus forçou para fazer, entendeu? Deus enfrentou resistência para fazer. E se ele enfrentou resistência, ele sendo Deus, quem sou eu, né? Eu vou enfrentar resistência também, talvez eu me dê mal, né? É aquela interpretação errada que as religiões têm do eterno inimigo de Deus, né? A eterna oposição a Deus. E aí você pensa o seguinte, vou te dar um exemplo, né? Uma noção da realidade. Se Deus, que é o criador de tudo, o mantenedor de tudo, uma folha não cai de uma árvore sem o conhecimento e a permissão de Deus. Ele sabe de tudo, ele sabe da sua vida antes de você nascer. Bom, aí você diz o seguinte, você interpreta o seguinte: tem lá o diabo, o Satanás, isso pela perspectiva religiosa, né? Cristã, não das outras religiões. Tem lá o diabo, o eterno inimigo de Deus. E tudo que esse cara faz é atrapalhar os planos de Deus, é enfrentar a Deus. E quem não segue os dogmas religiosos vão para o inferno, vão parar na mão do diabo. Aí você para analisar.
Cara, quantas pessoas neste mundo, hoje, atualmente, neste momento, seguem todos os critérios da religião? Mesmo entre os religiosos, é raro, entendeu? Então, se você não seguir os dogmas da religião, você vai para o inferno, né? Quantas outras pessoas nesse mundo que nunca conheceram a religião? No passado, no presente e no futuro. Quantas? Né? Então, assim, 99% da religião, das pessoas no mundo, pela perspectiva cristã, vão para o inferno. Só que Deus cria a pessoa já sabendo do presente, passado e futuro da pessoa. Então aí o verdadeiro Deus é o Satanás, é o diabo. É ele que é quem tem mais lucro na história humana. Entendeu? Então ele é mais forte do que Deus. Você percebe que a narrativa cristã é uma narrativa negativa, né? A narrativa religiosa cristã é uma narrativa negativa, né? Você sempre está em dívida, você sempre está em depressão, você sempre está mendigando favores, você não é nada e você depende de tudo. Entende? É uma perspectiva negativa, perspectiva diabólica no sentido pejorativo mesmo. Entendeu? Então, assim, o cristianismo ele glorifica o inimigo de Deus e não a Deus. Entende? Toda energia tem dois polos. Quando a pessoa está desequilibrada, ou ela vai para o polo positivo, né, que é tudo graça, né, é tudo fácil, é só pedir e receber, ou então ela vai para a perspectiva negativa. Fala, mas se nem Deus consegue, então para que eu vou ficar sendo bonzinho? Eu vou meter o louco para eu conseguir alguma coisa, senão eu não vou conseguir. Entende? Então, você precisa andar pelo equilíbrio, né? Toda energia tem três polos, tem três potências, né? Que é o positivo, o negativo e o neutro. O neutro ele não se envolve. O neutro simplesmente segue o seu caminho, né? E para o positivo e o negativo funcionar, ele precisa do neutro para equalizar, né, os dois polos, entende? Então é pelo o neutro que você evolui, sabe? O neutro não é se afastar, não é se anular. O neutro é equalizar as diferenças, tá? Siddhartha Gautama, se eu não me engano é Siddhartha Gautama, eu sempre confundo com Gatemalteca, que é um outro ser, né? Siddhartha Gautama, que as pessoas chamam de Buda, a palavra Buda significa iluminado, que é o mesmo significado de Cristo, tá? Ou Mahatma, tem várias palavras que descrevem uma pessoa iluminada, né? Tanto Buda, Siddhartha Gautama, quanto o Arcanjo Lúcifer, eles ensinam que o bem não vence o mal e o mal não vence o bem. O positivo não vence o negativo e o negativo não vence o positivo. A única saída para a evolução é o caminho neutro, tá? Todos os desejos, isso eles ensinam, né? Todos os a raiz de todo problema humano está nos desejos, né? A pessoa deseja alguma coisa e luta por aquilo, mesmo que aquilo não esteja na linha evolutiva dela, mesmo que aquilo vai causar problemas em outras pessoas, em outras circunstâncias, ela quer o desejo dela. O desejo leva aos sentimentos, os sentimentos levam às emoções, as emoções levam a tudo que nós externalizamos. E aí é que surgem os grandes problemas da humanidade. Quando você consegue controlar o seu desejo, colocá-lo na potência neutra, aí você consegue resolver tudo que veio depois, que vem depois dos desejos. Entende? Isso não é se anular. Isso é autocontrole. Entende? Você precisa conseguir isso para a sua vida fluir. Tá? Mas fluir numa perspectiva cósmica. Tá? Quando você resolve isso, a sua vida toma um outro rumo, um outro nível, uma outra perspectiva. Compreende? Tá? E o rei de espadas, né? O rei, ele é alguém que tem o domínio nas mãos. Entendeu? Então você vai lidar com energias, pessoas e circunstâncias que têm o poder de decisão. Mas é o poder de decisão entre o certo e o errado.
né? O rei de espada, ele simboliza um juiz, né? Alguém que pode exercer um veredito, entende? Alguém que tem que guarda, né, as regras, né? Alguém que zela pelas regras, entende? E o rei, ele tem o poder da eloquência, né? Ele tem tanto o domínio financeiro quanto o domínio militar, mas ele é muito bom em discursos, né? Ele é muito bom na manipulação das palavras, né? Colocar as palavras certas no contexto correto, na intensidade correta, né? Sabe aquela história que uma vírgula muda o texto? Então é isso. O rei, ele sabe fazer isso. Ele é um estrategista, né? Ele é um planejador. E ele sabe como encaixar as circunstâncias da forma correta, com a intensidade correta. Você precisa aprender isso. Você precisa lidar com isso. O 9 de paus, olha, veio o 9 de espadas e o 9 de paus, né? Significa que tem processos materiais na sua vida que estão chegando à conclusão, né? E claro, você está chegando à conclusão, traz resultados, né? E é maravilhoso. O 4 de paus, ele representa a estabilidade, né? A estabilidade no campo terra. O naipe de paus, ele fala das coisas do campo terra, né? Dos 4 princípios, né? Ou 4 elementos, né? E o 4 significa estabilidade, né? É a base da construção. Então, assim, tem estabilidade, né? Pode não ser a que você quis, né? A que você deseja, porque você tem planos, né? Para um futuro melhor, tá? Mas não perca a estabilidade, não perca a base. É a partir da base que você lança a construção, né? É a partir da base que você levanta as paredes do seu castelo, do seu palácio, da sua torre, seja lá o que for. Então você não pode perder essa base, né? Ou seja, você não pode fechar as portas por onde você passa, né? Também não pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Você precisa ter alternativas, né? Precisa diversificar. E aí sim a sua vida flui, né? Aí sim você se torna uma pessoa próspera, porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é uma vida fluindo bem, né? Uma vida sem energias paradas, sem energias trancadas, entendeu? O naipe de ouros, ele fala da transmutação, né? O ouro ele precisa passar pelo fogo, né? O fogo é essa transmutação, entendeu? O fogo é essa transformação, né? É a escola, é o aprendizado, é a superação, né? A dificuldade, a dor, o cansaço, mas que te traz superação, né? Te traz bom ânimo, né? Porque quando você supera, cara, você se sente melhor, né? É como você ir para uma academia. O seu corpo melhora, a sua saúde melhora, o seu ânimo, né? A sua autoestima melhora, tudo melhora para você. Sabe, a pessoa que faz uma academia, cuida do corpo, ela veste qualquer roupa e qualquer roupa fica bem. Ela não precisa ir numa loja e ficar ali horas experimentando roupas. Qualquer roupa que ela veste fica bem, porque o corpo dela foi moldado, né? Esculpido para ser um corpo belo. E aí a vida se torna mais fácil, se torna mais fluida, né? E desperta olhares, atenções, desejos de outras pessoas, né? E isso ajuda o ego da pessoa a se sentir com mais autoestima, entende? Então não perca essa base. Você está no caminho certo. Porém, precisa de critérios mais claros, né? E mais firmes, né? Você precisa tomar as decisões certas. Se você sabe qual é a circunstância certa, você precisa tomar a decisão certa, entende? Mas nunca se sinta culpado por nada. Você faz aquilo que você tem condições de fazer. O seu melhor possível não é o melhor possível do universo, é o seu melhor possível. O universo tem vários níveis de melhor possível. Quando você está no seu melhor possível, tá tudo ótimo para você. E aí você consegue passar para outros níveis, entende? Então é isso. Assim seja, assim é.